Agora nós vamos dar continuidade na nossa aula de geografia hoje, nossa segunda aula de geografia, onde nós vamos ver as paisagens naturais e o turismo. Nós já vimos que paisagens naturais são paisagens em que o homem ainda não modificou nada. E o turismo? Turismo é quando a gente vai passear, conhecer novos lugares. Então, o Otávio está falando para os seus amigos que nas próximas férias ele quer ir viajar para um lugar que tenha paisagens naturais. Aí o Ita fala, se você quiser, você pode ir lá para minha aldeia, porque eu vou praticar lá o ecoturismo. Nossa, o Otávio adorou a ideia, mas ele ficou com uma pulga atrás da orelha. O que significa ecoturismo? O que o Ita queria dizer com ecoturismo? Vamos descobrir? Muitas pessoas gostam de estar perto da natureza para sentirem-se bem. Como as paisagens naturais são cada vez mais raras, lugares preservados passaram a ser bastante procurados para o turismo. Trata-se do ecoturismo. Então, o que significa o ecoturismo? Então, é uma atividade turística sustentável que busca manter o equilíbrio ambiental, em que as pessoas vão praticar sem estragar nada, deixando aquele lugar naturalmente bonito como ele ainda é. Eu não posso ir lá, igual esse grupo de pessoas praticando ecoturismo aqui na África, ir lá construir alguma coisa ou estragar alguma coisa. Eu vou lá numa cachoeira, né? E vou comer e jogar um monte de sujeira lá naquele lugar, né? Se aquele ambiente está totalmente preservado, eu tenho que deixá-lo ainda preservado. Eu não posso danificar este ambiente. Eu não posso ver umas pedras e fazer pichação, né? Então eu estaria danificando aquele local. E você já viajou para um lugar de ecoturismo? No lugar onde você mora, há a prática de ecoturismo? Pensa um pouquinho nessa terceira questão, hein? Se for necessário, pesquisem. As praias, florestas e cachoeiras do Brasil e do mundo atraem turistas interessados na prática de ecoturismo. Esse tipo de atividade só é possível se a natureza continuar preservada. Por isso é importante que seja organizado por pessoas conscientes e que respeitem a natureza, o que a Pro acabou de falar aqui. Eu não posso ir com um grupo de pessoas que vão destruir aquele local. Aí você vai ler o Você Sabia, que é importante, e você vai encontrar no mundo digital um guia de conduta em ambientes naturais. E que guia é este? Né? Então, esse guia ele foi criado pelo Ministério do Meio Ambiente brasileiro. E você vai lá no seu Google, você vai digitar guia de consciente em ambientes naturais, igual tá bonitinho, você vai encontrar isso aqui, ó, guia de conduta consciente em ambientes naturais. Quando você clicar, você vai encontrar a mesma página que você viu no seu manual. Esse guia, nós temos algumas regrinhas básicas de comportamento que devem ser adotadas pelos visitantes em ambientes naturais. São 8 regrinhas. Então, você vai copiar o que está lá no número 1, a regrinha número 1, a regrinha número 2, até chegar na regrinha número 8. Onde você vai copiar? Aqui nessa linha do exercício número 1. Você vai copiar só o título, só as regras. Depois, você vai colocar qual das regras você achou, você considera mais importante e por quê. Aí, nós vamos para o exercitando, onde nós vamos rever no exercitando todas as questões que nós vimos desde o início em geografia. Então, a professora Fernanda pediu para a Anitta e os colegas levarem imagens. Eles escolheram estas 4 imagens. Estas 4 imagens representam paisagens? Você vai colocar sim ou não e vai explicar. Por quê? O que é uma imagem? O que é uma paisagem? Será que todas são paisagens?
Depois você vai ler o diálogo entre Urbano e Emília. A Emília, ela faz uma pergunta. Como que você iria responder esta pergunta para Emília? Número 3. Podemos encontrar muitas paisagens no lugar onde vivemos. E no lugar onde você vive, existem mais paisagens naturais ou culturais? Lembrando que as paisagens culturais são paisagens em que o homem já modificou, o homem já interferiu, o homem já fez alguma coisa. Então, na letrinha B, você vai observar novamente as imagens do exercício número 1 e você vai escrever aqui quais os elementos que você observou que o homem já modificou, que permite você descobrir que aquela paisagem é cultural. Das imagens que nós temos no exercício número 1, 2 são culturais e 2 são naturais. E aí você vai escrever quais são os elementos culturais que você observa. Depois nós temos o exercício número 4, também de 3 imagens. E você vai escrever, você vai identificar qual característica torna a paisagem difícil de ser ocupada pelo humano. Será que é o clima? Será que é fácil o acesso? Eu consigo me locomover com facilidade nestes lugares? Será que existem água nestes lugares? Então, você vai escrever o que dificulta cada uma. E nós temos o exercício número 5, onde a mãe de Marina pegou o seguinte folheto em uma agência de viagem. Então, olha lá, um folheto de ecoturismo. Então, de acordo com o folheto e com o que você aprendeu ao longo deste capítulo, quais são as principais características de ecoturismo? Então, você vai olhar e vai escrever aqui quais são as principais características do ecoturismo. E para finalizar, você vai colocar: por que a preservação da natureza é importante para o ecoturismo? Por que é importante a gente continuar preservando, né, para se ter o ecoturismo? O que acontece, o que aconteceria se eu destruísse um ambiente natural? Eu conseguiria continuar fazendo ecoturismo? Então, você vai colocar aí qual é a importância de preservar a natureza. Então, façam com muita atenção e até a nossa próxima aula para a correção.